Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que morreu e que ressuscitou na cruz do Calvário, abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família, abundantemente. Meus irmãos, eu os saudo com a paz do Senhor, independente da crença, da religião, eu saudo a você com essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que ela excede todo o entendimento? Essa paz excede todo o entendimento porque o nosso Deus, ele não olha para a religiosidade das pessoas. Jesus não está interessado em religiões. Jesus está interessado nas almas. Ele está interessado em que os seres humanos conheçam Ele e se entreguem a Ele, aceitando-o como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o interesse de Cristo em nossa vida. E eu venho trazer hoje uma história linda, uma história maravilhosa, e eu gostaria de saudar a todos aí, primeiramente com a paz. Antes de compartilhar essa história linda, eu gostaria de cumprimentar os meus irmãos. Temos aí a Maria Santos, que já está aí ligada na mensagem. Deus abençoe sua vida, Maria Santos e toda a sua família. Edna Nunes, Deus abençoe. Ela diz: boa noite, Bispo Elias, a paz. Paz, irmã, Deus abençoe você e toda a sua família. Quem mais está conosco aí para beber dessa água, Essa live que eu faço todos os dias, nesse horário, entre 21h30 e 22 horas, é uma live só para quem tem sede da palavra. Então você que diz assim: eu tenho fome da palavra, então participe, amém? Participa, porque estas lives têm, como que eu posso dizer, têm alimentado milhares de pessoas. Eu creio que tem alimentado você também. Paz do Senhor, Vandinéia, Deus abençoe sua vida. A Ariane Toscano está aí conosco também, Deus abençoe sua vida. Paz para você. Quem mais está aí conosco, ligados nesse banquete espiritual? Isso é um banquete. E nós já vamos nos saciar com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus. A palavra que eu tenho hoje, essa mensagem divina que eu tenho para compartilhar com vocês, é tremendo. Você viu aí o texto? Você viu aí a live? O texto da live? O que está escrito aí? Jesus, o restaurador de sonhos. É isso mesmo. O restaurador de sonhos. E você já vai entender por que eu dei essa nomenclatura aí à nossa live. Por que Jesus é o restaurador de sonhos? Você já vai entender. A minha esposa também está aí sempre conosco, ligada, a pastora Michele. Deus abençoe, te amo. Tem a dona Neuza, está aí também conosco. Paz, dona Neuza. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A Cida Moraes também está aí conosco. Deus abençoe. O Cláudio Carmo está aí sem falta, sempre ligado aí na palavra de Deus. Paz, meu irmão, Deus abençoe sua vida. E quem mais está aí conosco, além dessas pessoas aí? Eu já vou começar. Eu só estou aqui cumprimentando os meus irmãos aí, com a paz do nosso Senhor Jesus. A Maria Santos diz: peço oração pela vida dos meus filhos. Com certeza, Maria, nós estaremos orando todos os dias, sem falta. Eu e a minha esposa dobramos os joelhos ao findar da noite e clamamos por todos os que nos pedem oração, pelos amigos do Face, os amigos mais próximos, que estão distantes. Todos os dias, sem faltar, estamos de joelhos. E vamos orar também por sua família, tá certo? Então, chegou a hora, meus irmãos, de compartilharmos aqui a palavra do Senhor. Eu estou aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui como representante do nosso Senhor Jesus Cristo para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele cresça e que o meu desapareça, mas que o nome dele cresça, que seja Jesus de Nazaré conhecido nos quatro cantos da terra como o único Senhor e Salvador de nossas almas e mediador entre Deus e os homens. Roseli também Pereira está aí, boa noite, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe toda a sua família. Você que está com a Bíblia em mãos, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7.
Você já vai entender, né, por que eu gosto de pregar essa mensagem, principalmente sendo contada por Lucas. Eu acho tremendo a forma como Lucas ele descrevia certos milagres de Jesus. Né, quando se trata da vida mais pessoal de Cristo, sempre estou ali levando o evangelho de João. João era o discípulo amado de Jesus. Todos os discípulos têm a sua forma peculiar de contar a história, porque eles andaram com Jesus. Mas diferente de Mateus e de Marcos e de João, né, nós temos aqui Lucas. Para quem não sabe, Lucas era um médico. Lucas era uma pessoa culta, né, poliglota, grego, né? Lucas era uma pessoa que, apesar de não estar tão, como que eu posso dizer, familiarizado, né, profundamente com a cultura judaica, mas ele, como um grego, ele se torna discípulo de Jesus Cristo, e é lindo como Lucas ele conta a história de Jesus. É lindo como ele descreve. Ele é muito, como que eu posso dizer, minucioso. Ele não deixa passar detalhes. E aqui eu tenho hoje a história de uma pessoa que teve seus sonhos frustrados e interrompidos. Agora preste bastante atenção. E você já vai entender, eu quero dar o máximo de detalhes possíveis para você entender que certas coisas acontecem na nossa vida, e eu vou ser mais preciso. Que certas coisas? O inesperado. Meu irmão, o inesperado pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E o inesperado, ele pode ser bom, mas também pode ser ruim. Né? Ruim em que sentido? Eu acredito que todos nós estamos debaixo de um propósito celestial, divino. Mas eu falo do inesperado em que sentido? Tragédias, perdas. Isso pode acontecer e acredite, é duro, às vezes deixa uma pessoa sem chão, outros ficam sem saber o que fazer, caem em depressão, né? O mundo desaba. Quando o inesperado negativamente acontece, a alegria vai embora, o desejo de viver vai embora, as expectativas, tudo que tinha vida e cor para ela passam, né, a perder a cor, não tem mais vida. A pessoa muitas das vezes se entrega a esse sentimento e isso pode levá-la a uma destruição completa. E o inesperado pode acontecer na vida de qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente da sua religião. O inesperado negativamente pode bater a sua porta, e Deus permite, né? Como já permitiu aí na vida de muitos servos e servas. Mas quando Deus permite é porque Deus tem propósito. E hoje eu quero falar para você de um dos milagres de ressurreição da Bíblia. Quando a Bíblia fala de milagres de ressurreição, você tem aí 3 milagres de ressurreição bem conhecidos, né? Você tem aí a ressurreição de Lázaro, você tem a ressurreição da filha de um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e você tem a ressurreição do filho de uma viúva da cidade de Naim. E eu gostaria de contar essa história para você, porque o texto diz que essa mulher, ela vinha ali, ela estava indo sepultar o seu filho. Presta atenção, porque eu acredito que Jesus hoje vai tocar no coração de muitos que de repente já estão num caminho, espiritualmente falando, de morte, né? Porque seus sonhos foram interrompidos por causa de perdas, por causa de outras situações. Todo sonho de uma mulher, né? Todo sonho de uma mulher hebreia, aliás, de todas as mulheres, né? Mas trazendo para a cultura judaica, a mulher hebreia, o sonho dela era arrumar um bom marido, um marido temente às coisas de Deus, trabalhador, e com ele constituir família. Estou falando de alguém que era feliz e que realizou esse sonho.
Essa mulher, ela tinha um marido, casada, e para sua alegria ser completa, Deus deu a ela um filho varão. Então, a vida desta mulher era uma vida muito boa. Estamos falando de Naim. Isso aconteceu na cidade de Naim. O interessante é que antes do caminho de Cristo se unir ao caminho dessa mulher, antes de Jesus ingressar no caminho desta mulher, de onde Jesus veio, paz minha mãe, Deus abençoe, de onde Jesus veio? Jesus veio de Cafarnaum. Se naquela época existisse carro, Jesus gastaria de Cafarnaum para Naim 45 minutos, se fosse de carro, se existisse carro. Mas, como os meios de transportes naquela época era de tração animal ou a pé, a própria pessoa caminhando, Jesus, ele caminhava e ele veio da cidade de Cafarnaum e ele passa por Naim, ou seja, 50 quilômetros. Jesus levou 10 horas caminhando de Cafarnaum a Naim. Mas Jesus foi ali à toa? De onde Jesus estava vindo? De Cafarnaum. O que ele fez em Cafarnaum? Milagres. Jesus pregou acerca do reino dos céus e foi quando ele curou ali o servo daquele centurião. Lembra dessa história? Ele queria até visitar a casa do centurião, onde estava o servo, e o centurião disse para ele: Senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo aos meus servos, vão, e eles vão. Volta, e eles voltam. Vai, e ele vai. Então, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Basta que o Senhor mande apenas uma palavra, e o meu servo, aonde ele estiver, ficará curado. Olha que tremendo. Deus abençoe, Maicon. Deus abençoe. Manda um abraço para Leila. Deus abençoe. Olha o Bispo Eduardo aí. Deus abençoe, Bispo Eduardo. Creio nisso, varão. Em nome de Jesus. Então o que acontece? O centurião disse: manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Agora, olha que interessante. Jesus se espanta com a fé daquele romano e diz: nunca vi fé assim, nem mesmo em Israel. Vai, e que se faça conforme a tua fé. Quando ele chegou em casa, aliás, antes de chegar em casa, os seus outros servos se encontraram com ele dizendo: o teu servo fulano está curado. Ele está totalmente restabelecido. Então foi exatamente daí, desse lugar que Jesus estava vindo, na direção de Naim. Ele opera esse milagre e caminhando de Cafarnaum para Naim, Jesus não estava ali aleatoriamente, Jesus não estava ali por acaso, Jesus não era um homem sem propósito. Jesus era um homem guiado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Pai. Ele era guiado pelo próprio Deus Todo-Poderoso e ele estava em missão. Não era à toa que ele vai à cidade de Naim. Naim, do hebraico, significa graciosa, significa charmosa. E Naim é até mesmo também uma, saudação. Naim também era uma saudação. Exemplo, um judeu chegava para outro e dizia assim: como está, meu irmão? Prazer em vê-lo. Então o outro judeu respondia: Naim meot, que significa o prazer é meu, porque Naim também significa prazer. Só que essa cidade, que se chamava Prazer, que se chamava Charmosa e Graciosa, já não era vista dessa forma por esta mulher. Então vamos ao texto. Você que está com a Bíblia aí em mãos, ou através de um aplicativo da Bíblia, acompanhe comigo aí essa mensagem linda, essa história linda. Porque Jesus, ele é o restaurador de sonhos. Mesmo aqueles sonhos impossíveis, no mundo de Deus não existe impossível. Primeira coisa que você tem que entender. Tudo que aqui embaixo é impossível aos olhos dos homens, seja uma doença, seja uma situação, seja referente a pessoas, a conversão, a mudanças, a decretos, leis,
né, a saúde, o que for, tudo que é impossível aos homens, para Deus é completamente simples, natural e possível. Então, o que o texto diz? Em dia subsequente, talvez muitos ainda não se perguntaram por que Lucas começa a narrar a história dessa ressurreição falando de dia subsequente. Bom, eu vou te dizer por quê. Porque segundo alguns teólogos, e eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso, eles acreditam que Jesus estava numa cerimônia, né, em dia de sábado, tá? E o que acontece? Quando o texto diz em dia subsequente, ou seja, a história, Jesus não parava, né? Jesus ele fazia o trabalho do reino dos céus, independente de tradições, independente de questionamentos. Se ele tinha que fazer o bem, não havia diferença para Cristo se fazê-lo no sábado ou não. Porque quando o assunto era o resgate da fé e de almas, Jesus entrava em ação independente das críticas. Porque ele disse, eis aqui alguém que é maior que o sábado, né? Eu sou o Senhor do sábado. Por isso que ele era mais odiado ainda. E o texto diz que em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Eu estou falando de mais de 20 mil pessoas ali, seguindo sempre Jesus em busca de milagres. Jesus caminha 10 horas de Cafarnaum e chegando em Naim, não sei se essa multidão já veio de Cafarnaum ou foi se aglomerando ao longo do caminho. Mas o texto diz que a multidão estava com ele. Agora presta atenção, é tremendo demais essa história. O texto diz assim, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Por favor, não continue a leitura. Porque se você não entender isso, você não vai entender todo o contexto da história. Só vou repetir essa parte aqui, olha só. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Para onde estava indo esse enterro? Bom, normalmente sepulturas ficavam fora da cidade. Judeus não permitiam, né, sepulturas dentro da cidade. Era um lugar sempre afastado, fora da cidade, né? Porque era um ambiente, né, onde se realizava ali o evento fúnebre, mas também é impuro dentro das tradições judaicas, né? Pelo menos eu estava acompanhando aqui o estudo sobre isso, e a pessoa que narra a história, né, judeu, ele diz justamente que o cemitério era um ambiente, principalmente para os rabinos, né, um ambiente impuro, porque eles não podiam tocar naquilo que era morto. Então veja, o enterro estava caminhando para fora da cidade. Mas vamos focar aqui agora nessa mulher. Essa mulher teve seus sonhos interrompidos. Ela estava feliz. Ela tinha um marido, ela tinha um filho, ou seja, o futuro daquela mulher estava garantido. Afinal de contas, ela tinha um esposo, aquele que era provedor da sua casa. E tinha o filho, aquele que daria continuidade ao nome deles, à descendência deles. Ou seja, era a sua herança. Essa mulher estava feliz. A sua vida, ela tinha motivo suficiente para louvar e engrandecer o nome do Eterno por todas as bênçãos que ele lhes concedia. Mas o texto diz que o seu esposo veio a falecer. A Bíblia não diz do que, mas o esposo dessa mulher morre, tá? E no momento em que ele falece,
as coisas começam a mudar para essa mulher. O inesperado acontece. E essa mulher perde o seu esposo. E agora, a situação deles fica muito difícil. Porque aquele homem era o provedor de sua casa. Ele era o pai, ele era o chefe de família. Eu não sei se você sabe, mas uma mulher, pelo menos na cultura judaica, e nessa época, imagine que uma mulher sem marido passava por muitas dificuldades, meu irmão. Mas muitas dificuldades, né? Porque a mulher ela não tinha tanto valor, não como pessoa, né? Mas na questão de independência. Mulheres não eram independentes como é nos dias de hoje. Mulheres nessa época, havia muita restrição sobre as mulheres. Elas não podiam fazer isso, elas não podiam fazer aquilo, né? Até mesmo no que se diz respeito ali ao seu fluxo de sangue todo mês, era algo constrangedor para as mulheres, porque nesse período elas tinham que se afastar até mesmo dos seus familiares. Já não era como na época de Moisés, né, que ficavam distantes em num outro ambiente para não contaminar os outros. Veja só que constrangedor, que humilhação, né? Mas o que acontece? Os judeus, eles mantiveram certas coisas desde a época de Moisés, e isso ainda vigorava nos tempos de Jesus. E essa mulher perde o marido. E por ela não ter, como que eu posso dizer, não só ela, mas todas as mulheres, não ter a liberdade que gostariam, ficou muito difícil a sobrevivência. Mas, para a sorte dessa mulher, ela tinha um filho, né? E ele, como filho, ele poderia ainda salvar a mãe e a si mesmo de uma situação financeiramente falando difícil. E quando aquela mulher vê seus sonhos desabando, mas ainda tinha esperança, pois tinha ainda um herdeiro, tinha ainda um filho, a morte também leva o filho dessa mulher. Meu irmão, eu estou falando aqui de alguém que sofre, passa, né, recebe em sua vida o inesperado e que lhe causa uma dor tremenda. E acredito que algumas pessoas que estão me assistindo sabem o que é isso. Algumas pessoas que estão me assistindo já passaram por isso ou talvez estejam passando. Pessoas que o inesperado negativamente aconteceu, né? Ou vem acontecendo na sua vida. Quem nunca passou, de repente, só tenta imaginar. Mas imagine você ter sonhos num dia e no outro você já não ter mais nenhum objetivo, nenhuma esperança. Seus sonhos foram frustrados. As pessoas que você amava foram tiradas da tua vida e você não pôde fazer nada. Isso é terrível. Eu quero que você nesse momento se coloque no lugar dessa mulher. A Bíblia diz, quando narra essa história, ou seja, Lucas, ele diz a viúva de Naim. A viúva de Naim está indo velar seu filho. Imagine o sofrimento dessa mulher. Ela mal, né, ainda estava sofrendo por perder o seu marido. E agora perde também o filho. Eu nem quero imaginar a dor dessa mulher. Eu acredito que ela pensou o seguinte: agora eu estou acabada. O que vai acontecer comigo? Provavelmente agora eu vou ter que mendigar o pão. Lembra quando Deus fala acerca do jejum, lá em Isaías capítulo 58? E ele diz: o jejum que eu me agrado não é esse que vocês fazem. O jejum que vocês fazem é o jejum segundo os vossos interesses. Mas o jejum que me agrada é a justiça. É quando vocês são generosos com o órfão e com a viúva. Veja, o que Deus está dizendo aqui? Que ainda que esses
que não têm voz, que são rejeitados, ainda que esses sejam desamparados por costumes, por culturas, por pessoas, eu, o Senhor dos Exércitos, não vou desamparar esses pequeninos. Pode acaso uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela esqueça, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de vós. Então Deus sempre olhou para essas pessoas, mas era um propósito do Senhor. Deus está levantando esta live hoje, porque Ele está dizendo para muitas pessoas, pessoas essas que já estavam como essa viúva, estavam em um caminho de sonhos mortos. Pessoas que já estavam frustradas. Talvez até dizendo, aquilo que eu imaginei um dia fazer, não posso mais fazer. Aquilo que um dia eu planejei, eu não posso mais. Por causa da minha idade, por causa da minha atual condição. Talvez os teus sonhos estejam ligados a uma condição financeira. Você diz, eu não posso fazer isso. Eu queria muito, mas eu não tenho condição. Talvez o teu sonho seja uma faculdade. Talvez o teu sonho seja um casamento. Talvez o teu sonho seja algo, uma conquista, né? De algo, galgar uma posição, não sei. E de repente você se vê impotente, porque você sofreu tantos nocautes na tua vida, que hoje você já não faz mais questão nem sequer de pedir a Deus por esses sonhos. Porque você diz assim, eu deixei para lá o Bispo Elias. Sinceramente, eu nem ligo mais. Eu nem me vejo mais fazendo aquilo. E as pessoas que de repente estão na tua vida também não acreditam em você. Essa mulher não tinha ninguém. Essa mulher estava sozinha no mundo. Sozinha. Perdeu o marido, perdeu o filho. E como ela poderia ainda continuar feliz naquela situação? Sabe o que aconteceria com uma pessoa dessa? Ela simplesmente não poderia manter o local da moradia. O efeito dominó em perder o filho e o marido seria morar na rua, se ela não tivesse parentes próximos para acolher ela. E o texto diz, o texto não fala, o estudo sobre isso não fala sobre parentes. O texto diz que essa mulher só tinha o marido e o filho, e agora ela estava sozinha. Qual seria o futuro dessa mulher então? Ela não poderia, né, mesmo que quisesse trabalhar, ela não poderia fazer muitas coisas, não naquela época, por ser mulher. Ela provavelmente teria que mendigar o pão. Olha que situação, imagine. Acredito ela que naquele momento, ela carregando o caixão do filho, ela estava enterrando ali seu sonho. Imagine você ser obrigado a enterrar teus sonhos por algo inesperado. Você tinha algo planejado, mas algo aconteceu que interrompeu aquilo. E até hoje você não sabe o porquê. Até hoje você não sabe se você um dia vai voltar a ter aquilo novamente. Pessoas que um dia até mesmo já estiveram num padrão melhor de vida. Jesus é o restaurador de sonhos. Eu me alegro em Jesus, porque se Ele cuida das aves dos céus, imagine da coroa da sua criação, eu e você. Um dia alguém me disse assim, Bispo Elias, se Deus é tão bom, por que tem tantos moradores de rua? Eu falei, pergunte a todos os moradores de rua, pergunte, faça uma entrevista, se todos ali, mesmo naquela situação, são verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Meu irmão, eu sei o que eu estou falando. Faça você um projeto social, você não precisa de muito. Reúna-se com algumas pessoas para fazer comida, para levar para esses que moram na rua. E quando você chegar lá, comece a conversar com eles e procure saber a história deles. E você vai ver, nada acontece por acaso. Tem pessoas que estão debaixo de uma ponte, perderam tudo e nem assim se rende aos pés do Senhor. Acredite no que eu estou dizendo. Eu já vi moradores de rua
chegar a negar um prato de comida, porque ele disse: eu não como isso, eu não gosto disso. A pessoa perdeu tudo, mas ela continua sendo orgulhosa. Ela ainda não foi quebrada. E Deus não pode agir em uma vida assim. Deus não pode atuar em um coração soberbo. Então a questão não é ele estar debaixo da ponte. A questão é ele estar debaixo da glória de Deus. Porque se ele está debaixo da glória de Deus, o Senhor enviará pessoas que cruzarão o caminho dele e a vida dele vai mudar. Deus vai cuidar dele. Deus não desampara nenhum filho. Deus não desampara. Jesus nunca desamparou. Davi, já velho, disse: fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a descendência desse justo mendigar o pão. E eu concordo com Davi. Eu concordo. Deus não desampara. Eu sou prova viva disso. Eu saí da minha casa, eu era muito novo, tá aí minha mãe assistindo a live aí, ó, que é prova disso. Com 13 para 14 anos eu já estava pregando a palavra do Senhor. Eu já estava pregando a palavra do Senhor, né? E eu larguei tudo, deixei estudos. Tá aí minha mãe que não me deixa mentir. Não tenho motivos para isso, eu sou servo de Jesus Cristo. Tá aí minha mãe na live que pode confirmar. Larguei meus estudos, larguei meus sonhos e fui pelo mundo afora, apenas com uma malazinha, pregar o evangelho por amor a Cristo. Né? Passei por muitas coisas, mas uma coisa eu digo para você. E eu não estou aqui tentando te convencer, não. Só é a verdade. Nada além da verdade. Eu nunca vi Deus me desamparar. Nunca vi Deus me desamparar. O Senhor sempre proveu. E eu passei em lugares muito difíceis, como o interior da Bahia. Tem lugar na Bahia, meu irmão, que você acha que você está na África. Tem interior da Bahia, se tem alguém da Bahia que pode confirmar aí, ele vai confirmar para você, né, que parece que você está na África. Você vai ver as pessoas morrendo literalmente por falta de alimentos. Uma miséria terrível. E eu passei em lugares assim, na minha época, como o Xique-Xique da Bahia, né? Como outros interiores ali mais para dentro. Lugares que até mesmo pastores, né, abandonaram a obra de Deus quando foram enviados para lá. Porque a parede, a igreja não era metade de alvenaria e metade de barro. Não tinha banheiro, tinha que dormir em cima de papelão, né? A comida era o povo que levava. A minha ajuda de custo não dava sequer para cobrir alguns gastos de pastor ali, que eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Então imagine que situação, ao ponto de você viver com dor de cabeça, passando necessidade, porque bolacha, né? Bolachinha, aquela bolachinha pequenininha, que não enche barriga. Você viver daquilo ali, por mais que você come, aquilo ali, para quem está com muita fome, é o maná, mas não vai te sustentar fisicamente. E eu cheguei a brigar com Deus, falar assim: como é que eu vou pregar sua palavra com fome? Num certo dia eu arrumei minhas malas e falei: eu vou embora porque eu larguei tudo para pregar o evangelho, e agora o Senhor me deixa morrer de fome. Arrumei minhas coisas, e quando eu estava fechando a igreja, né, quando eu estava fechando ali a igreja, que eu puxei a portinha, chega uma senhorinha que já tinha sumido da igreja, né? Ela apareceu logo quando eu cheguei nesse lugar. Depois ela desapareceu, nem sabia o motivo. E lá nesse lugar as casas são distantes. É uma casa aqui, outra, né, distante a 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, 2 quilômetros. E o que acontece? Um lugar muito deserto, né? E a igreja não ficava mais para o centro, ficava mais um pouco afastada. E eu arrumei minhas coisas e estou fechando a porta. Essa senhorinha para com outro rapaz com uma Fiorine, né? Tá aí minha mãe falando aí, ó. Largou estudos, o aconchego familiar por amor a Cristo. Tá aí, ela é testemunha disso. E quando eu estou ali na porta, para uma senhora, essa senhora que tinha, entre aspas, desaparecido da igreja. E ela perguntou para mim: pastor, o senhor vai para onde? Eu falei, eu estava com vergonha, admito para vocês que eu estava com vergonha. Eu não queria dizer para ela que eu estava indo embora, que eu estava triste, que eu estava abandonando a obra de Deus. Então eu falei para ela: não, eu estou indo na sede regional
né? Tô indo na sede regional. Ela olhou assim, mas e por que o senhor tá levando as malas? Eu falei, eu tô indo resolver umas coisas. Eu não quis entrar em detalhe. E ela falou assim, tá bom, pastor, mas eu quero saber o que eu vou fazer com toda aquela comida ali. A mulher encheu um carro inteiro, uma Fiorine, aquela parte de trás da Fiorine, né? Aquela Fiorine fechada. Ela encheu aquilo ali de comida. Meu irmão, encheu, inclusive de coisas congeladas. E ela falou assim, para quem é isso aí, irmã? Ela falou, eu trouxe para o senhor. É para a igreja. Né? Aí o senhor vai ficar um bom tempo abastecido. E eu estava indo embora justamente por quê? Porque eu estava passando fome. E eu falei assim, mas irmã, aqui tem coisas que precisa colocar na geladeira, senão vai estragar. E aqui eu nem tenho banheiro, quanto mais geladeira. Ela falou assim, não se preocupe, que eu estou doando também aquela geladeirazinha pequenininha, né? Eu estou doando também para o senhor, ela falou o nome lá, o frigobar, não sei se é isso. Né? Eu tô doando também para o senhor e vai dar para o senhor colocar essas coisas. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar porque eu não tinha nada para comer, eu estava reclamando de Deus. E Jesus me deu uma lição ali, dizendo, é pouco para você? Porque se for pouco eu trago outro carro desse. E só que eu era muito novo, eu era espiritualmente falando imaturo. E quando somos imaturos espiritualmente, somos levados pela situação. A gente não deixa Deus trabalhar. Deus nem tem a chance de realizar a obra dele, a gente já está julgando. O problema mal chegou e a gente já está questionando a Deus. Por quê? Por quê? Né? Quando na verdade Deus não precisa de um porquê. Deus tem planos, Deus tem projetos. E às vezes, e muitas vezes, é justamente nesses momentos aí de dificuldades que o agir de Deus se manifesta e nós crescemos espiritualmente. Aquilo ali me ajudou tanto que até hoje, eu era novinho, tá? Eu estou falando aí da idade, deixe-me ver, eu tinha aí, creio eu que entre 16 para 17 anos. É o que eu me lembro, né? E eu lembro que, meus irmãos, aquilo ali me ensinou uma lição que até hoje eu carrego comigo. Nunca duvidar de Deus. Por mais que a situação, o quadro seja de morte, nós devemos abrir a nossa boca e louvar o nome do Senhor porque Ele é perfeito. Abrir a boca para dizer, Jesus, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas está difícil. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu confio nos teus planos. Eu confio no teu julgamento. Né? Então isso é maturidade espiritual. Então veja, essa mulher, ela estava indo enterrar não só o filho. A viúva de Naim estava indo enterrar o seu sonho. Ela já tinha enterrado parte dele quando enterrou o marido. E agora estava enterrando o seu único filho. Então vamos ao texto. No verso 12, verso 13... Não, vamos repetir o 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Grande multidão da cidade ia com ela. Então veja, Jesus já vinha com uma grande multidão. É o que diz o verso 11. Jesus já vinha com uma grande multidão seguindo ele. Ele vinha de Cafarnaum. Ele tinha operado milagres em Cafarnaum. Jesus caminhou 10 horas de Cafarnaum para Naim. E quando chegou em Naim, ele encontra um enterro, um cortejo fúnebre, com uma mulher viúva e que era acompanhada também de uma multidão que a seguia para o cortejo fúnebre. O que acontece quando Jesus põe os olhos naquela mulher? Vamos ver? Verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Aleluia. Não chores. E é isso que Jesus está dizendo para você, viu? Principalmente você que tem chorado. Você que tem chorado muitas das vezes no anonimato, no teu banheiro, no teu quarto, quando ninguém está ao teu lado. Você tem derramado lágrimas, muitas das vezes por sonhos que
na tua cabeça morreram e não tem como mais ressuscitar. Eu quero dizer que você está enganado. Porque Jesus é poderoso. E ele sim, ele tem. Porque Deus tem projeto. Deus tem projetos para a minha vida e para a sua vida? Tem. Mas isso significa que, porque Deus tem um sonho para mim, ele vai eliminar o meu sonho? Bom, se o meu sonho não é compatível com o dele, sim, ele não vai permitir. Mas se o meu sonho glorifica ele, e pode sim caminhar lado a lado com o sonho dele, ele irá permitir. Deus só não vai permitir sonhos que aos nossos olhos são bons e ao mesmo tempo são caminhos de morte. Se for para nos prejudicar lá na frente, então o Senhor não vai permitir a realização desses sonhos. E ele é tão bom que ele vai não só impedir essa tragédia, como também ele vai mostrar para você, né, com fatos, futuramente, e você poderá entender. Agora eu entendo porque que Deus não permitiu que eu fizesse aquela viagem. Agora eu entendo porque que aquele relacionamento não deu certo. Agora eu entendo porque que aquele negócio não deu certo. Né? Deus, ele não só impede, mas ele também mostra, para que você seja muito mais grato a ele. Então essa mulher estava muito triste. Jesus olhou para ela, se compadeceu dela. Eu fiquei muito tocado, sabia? Eu estava meditando nessa mensagem aqui, eu fiquei muito tocado, gente. Eu fiquei tentando imaginar aquela mulher. Perdeu o marido, perdeu o filho, estava indo sepultar o seu único filho, ou seja, seus sonhos morreram. Mas Jesus, vendo aquela mulher, ele se compadeceu dela e disse para ela: não chores. O que Jesus faz logo em seguida? Chegando-se, tocou o esquife. Né? Alguns até interpretam isso errado. Acha que tocar o esquife é algum instrumento, né? Que conduzia ali o cortejo fúnebre. Não. Jesus tocou o esquife. O esquife era o ataúd ou o caixão. Jesus tocou no caixão onde estava o morto. Isso já desagradou muitas pessoas, porque um homem santo não poderia tocar em algo morto. Mas Jesus, ele diz para aquela mulher: filha, não chores. E ele toca no esquife, ou seja, no caixão. E olha as próximas palavras de Jesus. E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Glória a Deus. Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Eu fico aqui tentando imaginar a cena. Todo mundo ali chorando, todo mundo triste, a mulher com seus sonhos destruídos, clima de morte, de tristeza, de luto. E Jesus já chega dizendo: filha, não chores. Alguém deve ter dito: esse homem está louco. Será que ele não sabe o que aconteceu com ela? Ela já é viúva e agora perde o filho. Ele está dizendo para ela não chorar. Mas Jesus disse: não chores. E aquela mulher deve ter ficado meio chocada com aquela palavra de Jesus. E Jesus vai direto ali no caixão, ele toca no caixão e ele diz, né? Jovem, eu te mando. O que ele disse? Jovem, eu, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, te mando. Ei, quando Jesus manda, sonhos são restaurados. Quando Jesus manda, sonhos ressuscitam. Quando Jesus manda, não é homem que manda. Não é homem que está mandando aqui, é o Filho de Deus, o seu Pai. E ele está dizendo hoje: não chores, porque eu já dei ordem a teu respeito. Mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara para vocês. Jesus não fazia apenas milagre. Jesus fazia o milagre
e levava ali, através de seu testemunho e dos próprios milagres, o reflexo do reino de Deus. Ou seja, ele salvava as pessoas, né? Então Jesus ali não estava ressuscitando apenas o filho da viúva. Jesus estava ressuscitando multidões naquele dia. Não de mortos fisicamente, mas de mortos espiritualmente. Porque se você não sabe, esse foi o primeiro milagre de ressurreição. O primeiro. Até esse momento aqui, as pessoas só ouviam Jesus, ouviam a fama de Jesus, que curou um cego ali, purificou alguém ali, que estava pregando com sabedoria acolá. Mas quando Jesus ressuscita esse jovem, a coisa muda. Muitos ficaram ali cheios de temor, porque foi algo maravilhoso. Olha o que o texto diz. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Ninguém sabe o que ele estava dizendo. E Jesus o restituiu. Oh glória, meu irmão. Jesus o restituiu à sua mãe. Olha o que Jesus está fazendo hoje. É por isso que eu não escolho as mensagens, viu, meu irmão? Eu não escolho as mensagens. Durante o dia, eu começo a folhear a Bíblia. Eu começo a buscar, orar e eu digo para Jesus, o que eu vou pregar, Pai, hoje? O que o teu servo vai pregar? E como em todos os outros dias, o Senhor me deu essa palavra, porque o que Ele está fazendo é restituição hoje. Restituição de coisas que tu nem lembrava mais. Mas Deus nunca esqueceu, Deus não esquece. E olha o que o texto diz, e Jesus o restituiu à sua mãe. Eu fiquei imaginando a alegria daquela mãe. A alegria daquela mulher. O sonho dela ressuscitou. O sonho dela ressuscitou, a herança dela na terra ressuscitou. Né? Jesus interrompe um cortejo fúnebre, porque ele tinha sonhos para ressuscitar. Jesus hoje está interrompendo cortejos espiritualmente falando de morte. Jesus está trazendo a vida. Jesus está ressuscitando a fé de muitos. Essa live, ela está sendo feita, dirigida e inspirada pelo Espírito Santo com o intuito de ressuscitar mortos espiritualmente, pessoas que já estavam até com depressão, porque perderam pessoas, perderam coisas, estavam arruinadas emocionalmente falando e espiritualmente, porque com a perda, muitos até chegaram a se distanciar de Jesus. Alguns chegaram a perguntar, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor tirou isso de mim, Senhor? Né? E por causa da perda, muitos já não tinham sequer forças para orar. Ir à igreja, já não fazia nem mais sentido, porque você não se alegrava mais em ir para a igreja. Você já não se alegrava mais, a Bíblia já estava ficando empoeirada, porque você não tinha coragem para abrir a Bíblia. Mas Jesus está interrompendo hoje, né, esse cortejo de morte, e Ele está realizando obras de restituição nessa noite, de restauração. E o texto diz aqui, para encerrarmos, olha só que tremendo, todos ficaram possuídos de temor, aleluias, e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus... Meu irmão, leia comigo, por favor, que sozinho não dá não, leia comigo, por gentileza, glória a Deus, olha só, todos ficaram possuídos de temor. Todos. Tanto quem vinha acompanhando a viúva de Naim, como aqueles que vinham acompanhando Jesus desde Cafarnaum. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo,
grande profeta se levantou entre nós. E, 2 pontos, ou seja, isso é importante, Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meu irmão, que tremenda essa mensagem. Que tremendo o que Deus fez. Deus ressuscitou o sonho daquela mulher. Deus restaurou a esperança dela. Jesus trouxe de volta a fé que ela tinha no eterno, mas que estava abalada por perder seu esposo e seu filho. Então Jesus restitui a alegria àquela mãe. Não só a alegria de ter o filho, mas Jesus ali estava ressuscitando não só o filho, Jesus estava ressuscitando o futuro daquela mulher e o futuro do filho. Olha que tremendo isso. Então muitas coisas que acontecem hoje em nossa vida, mesmo que você não entenda, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor, meu irmão. Você não precisa entender, você só precisa crer. Jesus está cuidando de tudo. Tem coisas na tua vida que vêm fazendo mal à tua saúde física, à tua saúde espiritual, porque já faz anos que você tenta resolver essas questões, mas elas continuam aí. Sabe o que significa isso? Aquilo que eu e você não podemos mudar, aquilo que eu e você não podemos transformar, isso está no âmbito de Deus. Quem vai mudar é Deus. Quem vai operar é Jesus. E Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando na tua casa. Jesus está trabalhando no coração dos teus familiares. Jesus está trabalhando no teu casamento. Jesus está trabalhando na tua área profissional. Jesus está trabalhando em muitas áreas da tua vida. Mas você precisa, nesse momento, ser dirigido e controlado pelo Espírito do Senhor. Porque se você for controlado ou controlada por emoções, você pode colocar tudo a perder. Jesus, ele quer interromper esse cortejo fúnebre, espiritualmente falando, sentimentalmente falando, financeiramente falando. Ele quer interromper, ele quer se meter nesse meio aí e dizer para você, olha, não chores. E é o que ele está fazendo agora, através dessa live. Ele está entrando nessa situação e está dizendo, olha, eu estou interrompendo isso porque eu tenho algo para te dizer, filho. Não chores. Mas você precisa andar comigo. Você precisa ser guiado pelo meu espírito e não por suas emoções. As suas emoções vai levar você a agir de uma forma que vai te prejudicar muito mais. A tua emoção vai levar você a tomar decisões que vai prejudicar ainda mais o teu casamento. As tuas escolhas levará você, guiadas pela emoção, a se prejudicar mais ainda financeiramente, espiritualmente, em todos os sentidos. Por isso que o rei Davi, ele disse, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Confie em Deus. Tem coisas na tua vida que só Deus tem o poder de transformar. Não adianta você falar, não adianta você discutir, não adianta você brigar, e outras coisas na tua vida não adianta você ficar ansioso. Não adianta você ficar preocupado, mas está demorando. Posso falar uma coisa com você? Posso? De todo o meu coração? Só o fato de você estar contando dias para a bênção já mostra a tua deficiência espiritual. Porque uma pessoa que está tão conectada a Cristo, a Jesus, e o ama pelo que ele é, ela não conta dias. Ela não fica no calendário dizendo já fazem 1 ano, 3 meses, né? E tantos dias e tantas horas que estou em oração e nada acontece. Se você está contando, o teu objetivo então não é Cristo. O teu objetivo não é Deus. Porque quando você realmente ama Jesus, Ele é o motivo do teu contentamento. Ele é o motivo da tua alegria. Tudo bem,
As contas estão acumuladas, vários problemas, perseguições, humilhações, pessoas te caluniando, pessoas falando mal de você, problemas financeiros, problema disso, problema daquilo. Mas se você está realmente com os teus olhos em Jesus e você se entrega a Ele de todo o teu coração e até perdoa quem te ofendeu, eu vou te dizer o que vai acontecer a partir daí. Ele vai cuidar de você com muito carinho. Jesus vai cuidar de você com muito carinho. E a primeira coisa que Jesus faz, antes de mexer no externo, a primeira coisa que ele faz é mexer aqui, ó. Ó, aqui, ó, e aqui. Primeira coisa que Jesus faz é transformar você aqui, ó, e aqui. Porque se você continua, se Deus te leva para dias de bonança, ou seja, para o cumprimento da promessa aqui na terra, com a mesma mente e o mesmo coração, você vai colocar tudo a perder lá na frente. Muitas das vezes por imaturidade espiritual. Então o que Jesus está fazendo com essas situações difíceis que você passa? Sabe o que ele está fazendo? Eu vou te dizer o que Jesus está fazendo. Ele está moldando você e talvez você nem perceba, nem esteja percebendo. Sabe, situações que alguns anos atrás tirava você do eixo, situações que alguns anos atrás deixava você nervosa, já observou que hoje você já não liga tanto? Já observou que você diz assim, eu que não vou mais me estressar por isso, está nas mãos do Senhor. Não é assim? Em alguns aspectos, é Deus mudando você, é Deus transformando você, porque de fato, você só está se desgastando, se preocupando com coisas que você não tem o poder de resolver. Só Deus tem o poder de resolver. E da mesma forma que ele restituiu essa mulher e interrompeu o sepultamento de sonhos, Jesus está interrompendo o sepultamento de sonhos hoje. E ele, através dessa live, ele está gerando esperança aí no teu coração. Não desista, não abandone a sua fé em Deus. Continue fazendo o que você está fazendo, continue indo na igreja, continue meditando na palavra, mesmo contra todo mundo, mesmo que todo mundo tenha te abandonado, mesmo que você esteja ouvindo coisas humilhantes dentro da tua própria casa. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, meu irmão. Continua com teu joelhinho dobrado, porque Jesus, o restaurador de sonhos, ele não te esqueceu. E a obra que ele começou na tua vida, ele vai terminar. Basta que você seja como ele no quesito de oração, perdoar quem te ofende, praticar o amor. Todas essas coisas, se você focar só em Cristo Jesus e se tornar seguidor dele, obedecendo as suas palavras, ele vai cuidar de cada detalhe da tua vida. Não sou eu que estou dizendo, não. O que o texto diz aqui? Sentou-se o que estiver... Aliás, chegando-se, ele parou o enterro, parando os que o conduziam, disse Jesus, jovem, eu te mando. Quando Jesus dá ordem, a morte, some. E a vida aparece. Quando Jesus dá ordem, portas fechadas fazem isso, se abrem. Porque a Bíblia diz que ele tem, aleluias, ele tem nas mãos, glória a Deus, ele tem nas mãos, segundo o livro das Revelações, a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Todo poder e autoridade foi dado a Jesus de Nazaré. E para sua alegria, eu quero te dar uma boa notícia agora e encerro. A boa notícia é que esse que tem todo o poder e autoridade, inclusive sobre a vida e a morte, está ao seu lado. Ele está ao teu favor. Ele não está contra você. Ele não julga você pelos seus pecados. Jesus não está te olhando torto pelo que você fez hoje, ontem, antes de ontem. Jesus não está te julgando, meu irmão. Ele te ama. Se nesse momento onde você está, você pudesse ver com os olhos espirituais Jesus parado aí, porque ele está aí. Se ele te mostrasse por 10 segundos, se ele se mostrasse para você,
você ia passar o resto da sua vida chorando. Sabe por quê? Você ia olhar aquele olhar de ternura. Jesus ia estar sorrindo para você. Aquele olhar, sabe, de alguém que te ama muito e que não te vê há muito tempo. É assim que Jesus está te olhando agora. Ele te ama, filha. Ele te ama, filho. E Jesus nunca vai desistir de você. Não fique triste porque as pessoas não acreditam em você. Não fique triste porque algumas pessoas ainda te acusam pelo que você foi, pelo que você fez. Porque Jesus não te acusa. O diabo te vê no passado. Os homens te veem no presente. Mas Jesus te vê como você será no futuro. Uma obra, um vaso, na estatura de varão e varoa perfeita diante do Senhor. Fique tranquilo. O mesmo Jesus que restituiu os sonhos desta mulher é o mesmo Jesus que está restituindo. Eu quero profetizar aqui. Eu quero profetizar que a partir de hoje começa uma época de restituição na tua vida. Não se espante se você começar a receber notícias aí. Não se espante se o telefone tocar. Não se espante se boas notícias chegarem diante de você. E se as más notícias chegarem, o Bispo Elias, fica tranquilo. Tudo faz parte de um plano de Deus. Mas Jesus é o restituidor, o restaurador de sonhos. Só deixo o último conselho para você. Eu falo em todas as lives. Mateus 6, 33. Eu acho que todo mundo deveria ter esse versículo bem grande, escrito dentro do próprio quarto. Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a mensagem de hoje, queridos, e eu quero pedir nesse momento uma oferta a vocês. Calma, já tem gente dizendo, o pastor vai pedir o meu dinheiro. Não. Essa oferta é de almas, queridos. Compartilhe essa live agora, no mínimo em 3 lugares. No Instagram não dá, no WhatsApp, no Facebook, no Messenger, né? Compartilhe, porque muitas pessoas estão decepcionadas com a vida que estão levando. Estão em um pleno cortejo fúnebre, sentimentalmente, espiritualmente, financeiramente e na família. Quando você compartilhar com ela essa live, Jesus vai interromper esse cortejo, como fez conosco, e ele dará ordens para que o sonho ressuscite. Então compartilha e glorifica o nome do Senhor. Que Jesus abençoe a sua vida e que a paz que excede todo o entendimento, da parte dele, do nosso querido Salvador Jesus, seja com todos vocês e até a próxima, se ele assim permitir. Fiquem na paz.